Olá, sou Dália Langa e estou contente por estarem conosco mais uma semana. Temos muitos tópicos interessantes sobre o meio ambiente na África e na Europa no programa de hoje. Aqui está um olhar sobre o que está por vir. Descobriremos o esforço que um coletor de plástico na Somália faz para fabricar produtos reciclados. Veremos que na Nigéria os agricultores veem o abacate como uma forma de assegurar um novo fluxo de rendimentos. Se a humanidade não mudar os seus hábitos alimentares, pesquisadores prevêem que em breve necessitaremos de terras agrícolas adicionais com o dobro do tamanho da Índia. Isto soa uma loucura, não é verdade? Especialmente à luz do que a natureza tem para oferecer como alternativa. Coma mais insetos. Este é o slogan de um cientista do Zimbábue. A sua ideia de que o setor agroalimentar tem de ser repensado vem acompanhada de um novo livro de cozinha que ele acaba de publicar. Bom apetite! O que muitos acham assustador é ouro puro para Kilian Rosande. O jovem de 30 anos ensina aos agricultores do Zimbábue como transformar resíduos em recursos como nesta pocilga, numa quinta perto de Harare. Insectos como estas larvas de moscas soldado negras dão excelentes rações para animais. Pupa ou 1000 pré-pupa, como estas que acabamos de apanhar, podem ser vendidas a $15. Para mim, isto é dinheiro, isto é vida. E tal como na natureza, à medida que é reciclado, vamos ter algum adubo para o nosso jardim. A natureza não desperdiça nada. Para mim, não há desperdício. Na Universidade de Tecnologia de Chinhoio, o entomologista Robert Musindiri e os seus colegas preparam uma aula de culinária única. Criaram vários pratos com insectos e publicaram um livro de receitas. A ZBC, a emissora estatal do Zimbábue, produz um programa de culinária graças ao livro. A esperança é que as receitas possam ser utilizadas como uma estratégia de marketing para popularizar os insectos como ingredientes amigos do ambiente. They also have iron, a very rich source of iron. Otherwise, they burn very easily. Durante vários anos foram realizados estudos na pequena universidade. O entomologista examina diferentes espécies de insectos adequados para o consumo humano e formas de os preparar. Acredita que os insectos podem transformar-se numa fonte de proteína acessível e de baixo custo no Zimbábue, onde 6 milhões de pessoas estão subnutridas. We have done a lot of studies with a variety of insect species that are edible. Fizemos muitos estudos com várias espécies de insetos comestíveis. Descobrimos que o conteúdo proteico varia entre 30% e cerca de 69% com base em matéria seca. Estamos bastante entusiasmados. O percevejo comestível tem níveis elevados de antioxidantes. Os percevejos e as térmitas não são normalmente vistos como iguarias e muitas pessoas recusam-se a comer insetos. Mas existem cerca de 40 espécies classificadas como comestíveis para os seres humanos. Não costumava comer insetos comestíveis porque não os conhecia. Não sabia prepará-los, desconhecia o seu valor e nem mesmo os meus pais os serviam. Agora estamos a tentar garantir que os trazemos para a mesa. So we're now trying to make sure we're bringing them to the table. Mas comprar insectos comestíveis pode ser difícil. A maioria é apanhada na natureza e vendida apenas na época. Os insectos podem ser criados, mas sem um mercado formal, há poucos agricultores a fazê-lo. Com o mercado de insectos comestíveis de Chinhoio, o primeiro do gênero no Zimbábue, Robert Musindiri e a Cooperação de Desenvolvimento Sueca AgriFroze criaram um espaço de venda e armazém para 3 comerciantes venderem insectos durante todo o ano. Queremos prolongar o prazo de validade, queremos manter a qualidade, queremos promover a segurança alimentar. Este espaço fornece isso aos nossos produtos. Como podem ver, também se podem embalar em pequenos plásticos. Já estamos a eliminar contaminantes alimentares. Musindiri vê neste mercado
como o primeiro passo para a criação de uma cadeia de valor formal para insectos comestíveis no Zimbábue. É um pequeno começo e ainda há poucos clientes, mas os lojistas que começaram há apenas algumas semanas estão otimistas. De volta à quinta, Rosando constrói um espaço para criar moscas soldado negras. Ele acredita que a criação de insetos é uma boa ideia de negócio, porque são um gado eficiente com um impacto ambiental mínimo. Produzir 1 quilo de carne de vaca requer cerca de 16.000 litros de água. Criar a mesma quantidade de proteína de grilo exige apenas 100 litros. Insetos para o consumo humano, esse é um projeto em que também estou a trabalhar. Grilos e alguns dos nossos gafanhotos. Vejo aqui lucros. Embora a produção de ração animal a partir de insectos fosse em grande parte desconhecida no Zimbábue, há apenas alguns anos está a começar a ganhar terreno. O mesmo poderia acontecer com os insectos para o consumo humano, especialmente se faz sentido em termos ambientais e comerciais. Gostaria de obter uma cópia desse livro de cozinha. A sua leitura pode aumentar o meu apetite por insetos. Mas agora o nosso próximo relatório leva-nos a Mogadíscio, a capital da Somália. É uma cidade marcada por décadas de conflito e guerra. E porque há tantos problemas para resolver, para muitas pessoas lá, a proteção ambiental não é a preocupação mais urgente. Mas há exceções, como verão no Fazendo a Tua Parte desta semana. As ruas de Mogadíscio estão cheias de lixo. O governo financia apenas alguns caminhões para a gigantesca tarefa de recolher tudo. O resultado é que a maior parte fica na rua. É por isso que há já um ano, Abdallah Timat acorda cedo todos os dias para recolher garrafas de plástico. Uma visão bastante invulgar em Mogadíscio. O principal desafio é as pessoas olharem para ti quando estás a recolher garrafas e rirem. Pensam que estás louco. Mas acredito que vamos ultrapassar estes desafios e que vão encorajar-nos a fazer mais. Enquanto os outros riem, o Somali está ocupado a ganhar dinheiro com a sua atividade invulgar. Abdallah Timat transforma as garrafas de plástico usadas em vasos decorativos, vende-os com flores ou mudas de árvores na sua loja e também online. O negócio está apenas a começar. O meu principal objetivo é que cada casa da cidade plante uma árvore, especialmente de frutos, e que todas estas plantas sejam plantadas em garrafas de plástico para ajudar o ambiente. 20% do lixo da Somália é constituído por plástico. Abdallah Timat diz que todos os esforços para reduzir o problema são essenciais e está a dar o primeiro passo. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Cerca de 90% dos habitantes das cidades europeias estão expostos a poluentes que podem prejudicar a sua saúde, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. E, de facto, a poluição atmosférica contribui para a morte prematura de cerca de 400.000 pessoas por ano. O nosso próximo relatório vem da capital da Bósnia e Herzegovina, onde a situação é particularmente má. É mais um dia miserável para Edis Admoshovic. O smog, uma mistura de nevoeiro e fumo, é um problema, sobretudo no inverno. Dias como este são um tormento para quem sofre de asma. Esta noite inalei uma segunda dose. Normalmente só tomo uma por dia. Basta falar uns instantes debaixo do ar poluído para Edis ter de se medicar outra vez.
Segundo o Banco Mundial, mais de 3.000 pessoas morrem anualmente na Bósnia por causa do ar poluído. A cada ano, a professora Dizda Revis diagnostica mais pacientes com doenças respiratórias. As conclusões são claras. Posso afirmar com certeza que há uma ligação direta entre a poluição e as doenças de pulmão. O smog prejudica todos os órgãos. Isto assusta os doentes crônicos, como Edis Adimošović, considerado doente de alto risco durante a pandemia. Por causa da Covid e da poluição, saio o menos possível, só quando vou às compras ou quando tenho um compromisso profissional. No inverno, há ainda a poluição dos fogões, aquecidos com matéria inflamável. A vista de uma das colinas mostra a dimensão do problema. Num dia de sol normal, a cidade literalmente desaparece na poluição. Especialistas apontam o dedo aos edifícios altos que impedem a circulação do ar. É preciso planeamento urbano e transportes públicos, explica o ministro do Ambiente. Encontramo-lo no seu último dia no cargo. Com a ajuda da União Europeia, desenvolveu-se um plano para resolver os problemas ambientais da cidade. Mas depois houve eleições e o novo governo dissolveu o seu ministério. O que eles estão a fazer é simplesmente criminoso e alguém devia ser responsabilizado. É pura corrupção. O novo governo simplesmente decidiu que não vai haver mais planeamento urbano, ou seja, tentativas de melhorar a qualidade do ar. Anos de planeamento em vão. O ministro culpa o lobby da construção. É só máfia. Máfia. Edis não acredita em mudanças num futuro próximo. Hoje tem de ir ao escritório, situado na rua principal no centro da cidade. É muito difícil respirar porque o ar está tão mau. Smog, asma e ainda a ameaça do coronavírus. Para Edis, o inverno é uma tortura. Os abacates estão entre os superalimentos mais controversos. Enquanto muitos juram pelo seu valor nutritivo, outros criticam a forma como a planta é cultivada. A moda de consumo de abacate é especialmente forte nos países do norte global e parece estar a aumentar. Aqui na Nigéria, os agricultores veem-na como uma forma de assegurar um novo fluxo de rendimentos. Os produtores começaram a cultivar abacate em grande escala. Mas haverá uma forma de cultivar as plantas de forma mais sustentável? O EcoAfrica dá uma vista de olhos a alguns campos de abacate ecológicos. É um pequeno corte que promete grandes resultados. A Denis Solabuni está a mostrar outros agricultores como enxertar abacateiros. Junta um corte de abacateiro jumbo ao outro mais pequeno da variedade S, já na terra. Os abacates S são mais pequenos do que o jumbo. Cada vez mais agricultores na Nigéria querem plantar abacates porque são muito rentáveis. O apetite pelo já apelidado ouro verde está a aumentar, sobretudo na Europa e Estados Unidos. Mas cultivá-los requer muita água. A variedade S exige menos água. A Denis Buni aprendeu métodos amigos do ambiente no Quênia e Israel, onde os agricultores têm experiência com solos secos. Sabemos que o abacate retira muitos nutrientes do solo, por isso garantimos que temos composto, colocamos os sacos no solo.
estamos a tentar usar um sistema de produção orgânico. Com a sua empresa Go Green Africa, ele quer exportar para a Europa. Peter Kariuki, especialista em abacates do Quênia, dá dicas de cultivo. Buni participou numa das suas formações e agora ensina outros agricultores. Kariuki também o ensinou a preparar a terra. O melhor método é misturar fibra de coco com o solo. From this to this to this. So the coco peat will absorb some water and put it's like a turfa de coco vai absorver água como uma esponja. Tira a água de outros pontos do solo e coloca-a junto da árvore. A planta estará sempre úmida. Com a irrigação gota a gota, o ecossistema não vai dispersar a água a alimentar estes abacateiros. With the drip irrigation, that type of irrigation, all the time you see that you have water. So the ecosystem, we won't waste a lot of water trying to feed these avocado trees. São precisos 2.000 litros de água para produzir 1 quilo de abacates. Para 1 quilo de laranjas, bastam 500 litros. Olaro Timi tem os seus campos em Ogun. Desde a formação, também usa irrigação gota a gota para plantar pimentos. Com este novo método, montamos um sistema de rega que estabiliza a disponibilidade da água, ao mesmo tempo que continuamos com a nossa produção, sem querer que uma afete a outra. One affecting the other adversely. Some don't have the passion for it. Rotimi também quer plantar abacates. Pode encomendar mudas de S por cerca de €1. O investimento compensa. Após 2 ou 3 anos, pode ganhar quase €30 por quilo de abacate, um preço muito mais alto do que o de outros vegetais. A Nigéria não tem uma grande exportação de abacates. No ano passado, cerca de 120 agricultores uniram forças para mudar isso. O ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo lidera agora a Associação de Abacates do Nigéria. Pretendem expandir a exportação. Avocado has been with us for... O abacate está conosco há anos, mas não lhe dávamos o valor devido. We appreciate its value. Adenis Olabuni quer promover o cultivo do abacate na Nigéria e se os agricultores aprenderem a usar menos água, podem aumentar os lucros. E agora um problema que é urgente para muitas pessoas em todo o mundo: o acesso à água limpa e a limpeza dos sanitários. De acordo com um relatório do Banco Mundial, quase 700 milhões de pessoas não têm acesso a uma casa de banho. Em Kibera, uma colônia informal na periferia da capital do Quênia, Nairobi, teme-se que este problema conduza a uma propagação mais rápida de doenças. Mas uma iniciativa local está a abordar esta questão de forma lúdica. Annie gosta de apresentar o seu produto em tom festivo, mas há uma questão séria em jogo. Hoje quero mostrar-vos como tornar a comunidade mais limpa. O que é isto? E onde é que estes sacos vão parar depois? Ao nosso teto, as ruas e a água. Querem mudar esta situação? Annie trabalha para People Play, uma empresa que quer melhorar o acesso a casas de banho higiênicas. Quantos de vocês conhecem Pepo, um novo tipo de casa de banho? Tornará tudo mais limpo e saudável. Não é só um saco. Tem produtos químicos dentro que diminuem o cheiro e matam bactérias.
Isto foi em 2013. Não havia esgotos nem casas de banho. Em vez disso, estes sacos de utilização única destinavam-se a resolver o problema de saneamento nas favelas. Kibera, na periferia da capital do Quênia, é um dos maiores assentamentos informais em África. Alberga entre 300 mil a 1 milhão de pessoas. Annie cresceu aqui. Ela conhece o melhor de Kibera, mas também é o pior, a recolha de lixo. Muitos não sabem o que fazer com os seus próprios resíduos corporais. Ninguém tem casa de banho. As pessoas são forçadas a fazer as necessidades fisiológicas ao ar livre ou em sacos de plástico, o que é um coquetel para a disseminação de vírus e bactérias. As doenças diarreicas são uma das principais causas de morte. Kibera é um exemplo típico de locais onde não há saneamento básico. A situação atinge 2 mil milhões de pessoas, estima a Organização Mundial de Saúde. Graças às casas de banho Pepo, a situação em Kibera está a mudar porque os resíduos são recolhidos. Mlango yenu inakuanga na kazi? Iko chini sababu ya mvua. It is difficult to open. Yeah, we are coming to collect the... Viemos para recolher os pepôs e trazer novos sacos. Essa é a tarefa de Rebeca Nizilo. Os sacos sanitários até podem assemelhar-se aos sacos antigos usados, mas são muito diferentes. O saco contém 5 gramas de ureia artificial. Quando entra em contato com as fezes, produz gás de amônia que mata agentes patogênicos. Hiyo wakati before people zikuje, tulikuwa tunatumia toilet paper. Watu wa Rerissa wanakuja. Nós atirávamos os antigos sacos aos caminhos de ferro. Muitas vezes não podíamos sair pela porta sem os pisar. As crianças ficavam doentes e com estes sacos isso melhorou. Watu wengi hapa wanatumianga pipo, hata sasa uchafu kwa Rerio yenye wanatupianga sasa hakuna. Sasa usiku hatuwezi enda. A noite é perigoso. As mulheres são violadas quando procuram um local para fazer necessidades. As casas de banho públicas são longe e estão fechadas à noite. Estes novos sacos de utilização única dão maior liberdade e segurança. Cada saco custa 3 shillings quenianos por volta de 3 cêntimos, o que é caro para uma família grande. No entanto, o projeto tem sido um sucesso. Kibera desenvolveu-se. Nos extremos da comunidade existem blocos de apartamentos, as estradas fechadas e o governo construiu casas de banho públicas. Os residentes podem usar os sanitários e tomar banho. As instalações não são suficientes para todos, mas é uma grande melhoria. E os sacos Pepo? A procura diminuiu graças a melhorias, mas ainda são utilizados em 100 escolas de Kibera. É difícil de acreditar, mas chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigada por assistir. Adoraríamos receber a sua opinião. Pode contactar-nos através dos nossos canais de comunicação social que vê no ecrã. Eu sou Dália Langa e por agora digo adeus de Maputo, Moçambique. Até a próxima.